Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, falando da pluralidade das existências com o tema Ideias Inatas. Na questão 219, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o da língua, do cálculo, etc.? Eles respondem assim: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. E assim termina, né, a resposta dos espíritos para Kardec. Obviamente que nós fomos criados, né, por Deus, espíritos simples e ignorantes. Na nossa trajetória, nossa evolução, tudo aquilo que nós aprendemos é patrimônio do espírito, ou seja, conforme, né, as nossas múltiplas existências, de acordo com a nossa necessidade evolutiva, o espírito ele vai passando por provas, por expiações, por novas experiências que vão dando a ele essas virtudes, esta bagagem, né, esse conhecimento, seja no campo da moralidade, seja no campo da intelectualidade. Vejamos um pouco mais. O Espírito Miramês faz um comentário sobre essa pergunta. Diz assim: conhecimento anterior. E ele traz alguns pontos importantes. O espírito muda de corpo, como se muda de roupa. No entanto, o agente de luz é o mesmo. E a lei permite a variedade de instrumentos de carne ou de corpos, para melhor desempenho da alma e enriquecimento das suas experiências a caminho da luz. Ou seja, se referindo que o espírito ele troca de roupa, ou seja, ele troca de corpo de acordo com as necessidades, né, de acordo com o seu processo evolutivo, nos processos de reencarnação. O espírito, quando ele precisa passar por determinada situação, obviamente que ele vai ter um corpo diferente, né, uma roupagem diferente, porém, aquilo que ele passou em existências anteriores, se necessário for, no momento, né, no momento oportuno, esse espírito ele vai sim ter lembranças do passado. Por quê? Porque isso vai ser necessário para ele, né? Nós vamos ver aqui o exemplo clássico disso. Continuando, é de se notar grandes conhecimentos em criaturas sem nenhuma escolaridade naquela existência. Onde adquiriram tais verdades? Somente a reencarnação pode dizer que esses conhecimentos vieram do passado, em vidas sucessivas, de modo que eles afloram no presente para mostrarem, no silêncio da vida, que existe a reencarnação, ou pelo menos para pôr os céticos a pensarem. Ou seja, se referindo aos céticos a pensarem como que uma pessoa em determinada situação, ela não tem uma faculdade, um conhecimento específico daquela matéria, daquele assunto, mas ela domina amplamente, né, com eloquência, com muita profundidade. Então, onde será que veio aquele conhecimento? Né? Então, isso explica que nós não podemos parar, né? Senão, toda vez que o espírito reencarnasse, ele começaria do ponto zero. E o processo reencarnatório dá essa possibilidade. Por quê? Nós partimos do ponto em que nós vamos evoluindo. Então, quando nós estamos numa nova reencarnação, numa nova existência, aquele conhecimento que nós adquirimos em existências anteriores está ali aportado em nós. É patrimônio do espírito porque foi conquistado, né? Uma virtude que foi conquistada. E quando necessário, aquela virtude, aquela matéria, aquela disciplina, aquele determinado conhecimento no campo da intelectualidade ou no campo da vivência humana, né, do relacionamento entre pessoas, o espírito ele tem essa lembrança, então fica mais fácil para ele, porque ele já passou por aquilo, né, por várias experiências. Então aquela lição, aquele desafio para ele já foi assimilado, já se tornou uma virtude, né, ou seja, virou um patrimônio do espírito, né. Esse fenômeno se vê em escritores chamados autodidatas, em oradores fluentes, políticos fecundos e mesmo em filósofos. Enfim, em todos os ramos da ciência, da filosofia e da religião se encontram esses personagens que nos fazem meditar, né? Da onde será que essa pessoa que não teve ali uma faculdade, não teve um conhecimento específico, né, técnico sobre aquele assunto, como é que ela se dá, assim, como é que ela consegue falar com tanta profundidade, com tanta eloquência, com tanto propriedade, né, sobre aquele determinado assunto? De onde será que veio aquilo? É de se pensar, né? É o que está trazendo aqui esta questão número 219.
Seguindo, a bagagem vem do passado, onde eles aprenderam todas essas coisas. Mesmo em uma existência sem frequentar escolas, o espírito relembra o aprendizado, em muitos casos com a ajuda dos espíritos guias. E aqui, nós falamos isso na questão anterior, muitas vezes a gente vê que uma pessoa que não frequentou uma escola, que não teve uma faculdade, que não teve um conhecimento técnico sobre determinada matéria, sobre determinado conhecimento, mas ela discorre com muita propriedade, com muita profundidade. De onde será que veio isso, né? Porque aquela pessoa, assim, ela desequilibra, né? Como que ela consegue, embora ela não tenha ali um conhecimento, né, uma certificação, mas ela tem um domínio sobre aquilo. Muitas vezes, esse conhecimento vem de outras vidas que o espírito passou por aquela condição evolutiva e adquiriu aquilo. Então, quando ele está numa nova existência, como é patrimônio do espírito, se preciso for, vai ficar mais simples para ele, porque ele já passou por aquilo, né? Como nós dissemos na questão anterior. Né? Às vezes crianças bem pequenas, com conhecimento em música, que você fala, às vezes a pessoa demora anos e anos para adquirir aquele nível técnico, né? E às vezes a criança já consegue discorrer com muita propriedade. Da onde será que vem esse conhecimento, né? Este é o ponto que essa questão está tratando. Seguindo, né? Um exemplo valioso é o caso de Jesus. Ele não estudou nas escolas humanas e tinha todos os conhecimentos que os humanos todos juntos pudessem reunir, e ainda muito mais. Porque do que falou e que alguma coisa ficou registrada nos evangelhos há 2000 anos, ainda se encontra atualizada, porque é a base da filosofia universal. Veja, o que Cristo nos ensinou há mais de 2000 anos atrás, né, ainda hoje está atualizado. Olha o nível de conhecimento desse espírito. Ou seja, de onde será que veio isso? Será que ele simplesmente foi criado já com toda esta capacidade? Como nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, e a cada nova existência, de acordo com a nossa vontade, com o nosso mérito, com os nossos esforços, nós vamos progredindo no campo da moralidade e no campo da intelectualidade, até chegarmos num nível, né, de iluminação total, quando nós passamos por todas as questões da matéria, né, e aí atingimos sim a condição de espíritos puros, né. Somente a ignorância nega esse poder do Mestre Jesus, né. Ele veio nos ajudar a viver melhor e foi expulso pelos pseudo-sábios, aqueles que achavam que sabiam mais do que sabiam, né? Se tornasse a voltar aos nossos dias, quando escrevemos essa página, é bem possível que os nossos fariseus tornassem a crucificá-lo. A sua grandeza era tamanha que, naquela época, já dizia o mestre, eles não sabem o que fazem, não são maus, mas ignorantes. Novamente, quando nós não temos, né, a condição do conhecimento, como foi dito, Deus nos criou simples e ignorantes, e quando nós nos fechamos achando que as nossas opiniões são as certas, somente as que valem, nós incorremos na questão da ignorância. Por isso que nós temos que ter a mente aberta, saber que nós somos espíritos em busca de evolução. E a partir disso teremos a humildade de continuar aprendendo e evoluindo. Nós não sabemos tudo, estamos muito longe disso. Mas se nós não tivermos essa consciência de aceitar a condição que nós estamos, nós vamos ir parando, estacionando, né? O espírito ele não deixa de aprender, mas ele pode ficar estacionado. E novamente a divindade nos impulsiona, né? Nos provoca para continuar evoluindo. Através das vidas sucessivas, se nós ficarmos acomodados, a espiritualidade criará condições para nós continuarmos a progredir, nos provocando ali por uma necessidade evolutiva, porque todos nós somos seres criados, simples e ignorantes, para chegarmos à perfeição. Para isso, temos que passar pelas inúmeras provas e melhorarmos, né, a cada prova que passamos, e vamos adquirindo como se fosse uma virtude para o espírito, porque aquilo vira um patrimônio, né, vira um conhecimento adquirido. Vamos escutar esses sábios inatos, pois eles trazem muitas coisas importantes para o nosso bem. Vários deles deram a própria vida na sustentação da verdade, como no caso de Sócrates na Grécia. O passado está sempre ligado ao presente e, quando necessário, derrama neste o seu manancial de luzes em favor dos que vivem no mundo. Entretanto, é bom que observemos se o que nos vem à mente é realmente educativo. Não o sendo, é de bom alvitre, de bom senso, né? De boa sugestão, que o recusemos para não cairmos em nossas tentações. E aqui entra a questão do orar e vigiar. Temos que estar atentos, porque muitas vezes vêm pensamentos
que pode levar a gente para cometer ações erradas que possam nos prejudicar e prejudicar o nosso próximo. Então nós temos que ter essa tranquilidade. Muitas vezes, quando nós somos afrontados, alguém diz alguma coisa que nós não gostamos ou não concordamos, já saímos para o ataque, né? Será que essa é a melhor atitude? Quantos de nós têm essa paciência, têm essa tranquilidade para pensar? Isso é uma forma da gente também evoluir, ou seja, ter essa capacidade de respirar fundo, né? Pensar naquilo e não sair realmente retrucando, né? Aumentando ainda, né, as indiferenças e as diferenças, né? A doutrina codificada por Allan Kardec é a escola para todas as almas, de modo a instruí-las, preparando-as para a volta ao lar espiritual. Quanto tempo ganharemos com essa instrução? Sabemos que muito tempo. Quando nós estamos focados nisso e prestando atenção nessa questão, quanto tempo vamos ganhar, né? Que vai facilitar a nossa jornada de aprendizado e, consequentemente, galgarmos degrau na questão evolutiva. Se algum dia surgirem em nossa mente pensamentos negativos, não precisamos nos preocupar com esse fenômeno. Isso é natural no ser humano. Procuremos corrigi-los sem culpar os outros pela infestação desse mal criado por nós mesmos. Comecemos a corrigir que todo o trabalho de iluminação tem o apoio de Deus e as mãos invisíveis nos ajudam de todas as formas. Demos campo fértil às boas lembranças do passado, sufocando as más logo que surgirem. Todos os grandes místicos passaram por esse processo de limpeza, ou seja, todo ser, né, que já atingiu a condição de espírito puro passou pelas provações, passou pelas dificuldades, pelas tentações. Nós também, obviamente, vamos passar. Vejamos as palavras de Paulo. O que quero não faço, e o que não quero, isso eu faço. Paulo aos Romanos, né? Eram pensamentos do passado que tratavam em sua mente vigorosa, traduzindo-o ao mal, às contradições. Mas ele lutou e venceu a si mesmo, acendendo a luz no coração e instalando a harmonia na consciência. O maior guerreiro é aquele que vence a si mesmo. E assim termina, né, o comentário do Espírito Miramês dessa questão 219, né? O maior guerreiro é aquele que vence a si mesmo. Então, eu acho que essa lição nos trouxe pontos importantes. Fomos criados por Deus simples e ignorantes, e todo dia é dia de aprender, todo dia é dia da gente vencer a si mesmo, né? Hábitos ruins, pensamentos inférteis, né, que em vez de trazer harmonia, traz irritabilidade, nervosismo, né, ódio, né, rancor, mágoa. Então pensemos bem que tipo de vibração está ao nosso redor e nós temos que fazer essa limpeza, né, porque aí quando você faz isso, você está recebendo, preparando o campo para receber da espiritualidade, né, bons pensamentos, que vai gerar boas ações, que vai colocar a gente no caminho, né, da iluminação. É uma coisa diária, não é uma receita pronta, né? Nós estamos sempre sendo, de uma certa forma, influenciados. A pergunta é, por bons espíritos, por maus espíritos? Depende. Se aquela ação ela vai gerar um bem maior, é pelos bons espíritos, mas se aquela ação vai gerar um mal, ou possa gerar um mal para nós, ou para alguém próximo de nós, com certeza é uma influência negativa e nós temos que rebater isso, lutar contra isso, né? Por essa razão, orai e vigiai é extremamente importante. Temos que estar atento a esses pensamentos que vão e vêm. Não é uma questão de desespero, porque nós temos condições de lidar com isso, mas, principalmente, né, temos que ter os pensamentos voltados ao bem, que é uma forma de nós lutarmos, né, com esses pensamentos, às vezes, que nos atacam e pode até gerar maiores complicações se nós não estivermos atentos a eles, né? Ok? Eu acho que foi uma lição muito importante, né, que nos trouxe também essa condição, trazendo o mestre como nossa referência, né, um espírito que foi evoluindo e se tornou o que se tornou, né, e deixou a mensagem há mais de 2000 anos atrás com o tema muito atualizado. Então veja a capacidade desse espírito de iluminar, né, nossas vidas, nossos pensamentos. Ok? Mais uma vez eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.